pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui hoje com Thiago Teruya, certo? Quase que eu erro, quase que eu falo Teruya. Mas ainda bem que eu perguntei antes. É um costume aqui eu errar sobrenomes, mas estamos aí. Dessa vez acertei. Cássio Siqueira. Fala, pessoal. Beleza? Beleza. Franco desfalcou o time hoje. Fugiu. Né? Mas ainda assim a gente conta com um nome de peso aí. Nome de peso para falar sobre terrorismo biomecânico. E aí? Ótimo tema. Ótimo tema. Vamos começar do jeito que é o clássico já. Perfeito. Você é de casa, estamos tomando água e comendo salada. Seguindo aí o episódio que foi no ar sobre formação de hábitos saudáveis. Dessa vez muito bem tratados pelo convidado que trouxe essa cerveja do Iron Maiden. Deixa eu mostrar pra câmera aqui, ó. Faz um merchan aí pra ver se a gente tem alguma chance. Cerveja Trooper, né? É o manjar dos deuses, né? O líquido celestial da verdade. Se a Bode Brown estiver assistindo, aí já aceita o patrocínio. Muito bom. Boa. O Vanderlei, mais uma vez citado aqui, trouxe cerveja porque ele estava devendo pra gente, né? Ele aprontou, mas o Thiago trouxe de boa vontade. Que os próximos convidados sigam o exemplo. Já fica aí de dica, né? Bora? Bora. Então vamos lá. A gente há um tempo aí tá com esse episódio programado. O primeiro motivo é que agora a gente está mais organizado. Então tem uma agenda mensal. O segundo motivo é porque, de fato, faz tempo que a gente está querendo falar sobre isso, que é colocar o dedo na ferida. Esse termo terrorismo biomecânico a gente vê com uma certa frequência na internet, né? De profissionais que atuam com movimento, de profissionais da saúde e aí, enfim, eu acho que é isso. A motivação vem principalmente da gente pensar diferente do que uma boa parte da internet vem trazendo. A internet, do meio acadêmico até também, muitas vezes, uma interpretação às vezes equivocada de alguns achados da literatura acerca de biomecânica, de dor e disfunção, né? Então, esse é o motivo, certo, Cássio? É isso. A gente, como todos que acompanham a gente sabe, trabalha com análise e correção de movimento. E a gente vê por aí o pessoal que critica essa abordagem falando que somos... Ninguém fala isso, acho que diretamente da gente, mas esse termo terrorismo biomecânico vem de quem vem para criticar pessoas que dão muita atenção para a biomecânica. E aí para isso trouxemos um biomecânico de fato. Isso aí. Thiago Teruya. Então, acho que a gente podia começar com ele se apresentando. Acho que conta um pouquinho, porque eu não conhecia o Thiago, você conhecia. Faz aí, fica assim, uma breve apresentação do Thiago e aí o Thiago complementa, cara. Como é que você conheceu o Thiago? Da onde que ele surgiu aí para aparecer na trindade aqui do podcast? O Thiago, na verdade, eu conheci ele quando ele dava aula de corrida na MPR Assessoria. E a gente na Care Club tinha uma parceria muito grande com a MPR, tem até hoje. E aí a gente tinha uma convivência bem próxima com todos os professores. Thiago, que sempre teve um interesse por biomecânica, já desde a da época de graduação, né? E depois foi fazer mestrado com o Mochizuki, que é um fenômeno aí da biomecânica, lá na Faculdade de Educação Física e Esportes lá da USP, ou é da IASH já? É da IASH. Da IASH. Então a IASH mais conhecida como USP Leste. Então o Thiago é o cara da biomecânica mesmo de laboratório, que faz cálculo no MATLAB, programando o MATLAB para tratar dados. Então a gente trouxe realmente um biomecânico de fato para a gente discutir aí o terrorismo biomecânico. Thiagão, conta aí pra gente um pouco da sua história. Isso aí. Bem, como o Cássio disse, né? Trabalhei lá na MPR na época mais ou menos de 2012, 2013. Chegamos até fazer um curso lá de corrida, né? Naquela época que eu estava lá. Logo depois que eu saí da MPR, né? Lá pelos idos de 2013. Logo no outro ano eu entrei no mestrado, né? E foi lá na EFE. E o mestrado, na verdade, meu orientador foi o Amadil. Mas o meu orientador foi o Mochizuki.
Que o Amadil, para quem não sabe quem é o Amadil, é só o... É o cara da biomecânica do Brasil. Né? Do Brasil. É o cara que trouxe a biomecânica do Brasil, Pioneiro. praticamente. E aí, nessa época, eu não estudei nada a ver com corrida. Foi entorse de tornozelo, instabilidade crônica de tornozelo. Verdade. E eu fui estudar isso. E aí, nessa época de tornozelo, bacana. É pior que de tudo que na época do mestrado, eu comecei a ter interesse de tornozelo, porque um dia eu tava correndo na rua, pisei num buraco, torci meu pé, rompi 4 ligamentos. Olha só. E aí o mestrado começou a fazer sentido pra mim. Tudo bem que cada vez que eu li um artigo de biomecânica de entorse de tornozelo, eu comecei a ficar depressivo. Eu tava vendo o que eu ia ter pro futuro. Tudo bem que eu já tem uma artrosezinha no tornozelo esquerdo, mas tudo bem, a gente ignora isso. Eu finjo que não tem a dor e ela não aparece. O corredor de asfalto que torce o tornozelo correndo, ou é buraco ou é tartaruga. Puta, foi cagada. Já acabado Raiz de de árvore. 3 Pode quilômetros ser. correndo, aí eu torci o pé antes de cair no chão, ouvi um barulho. Falei, ferrou. Aí não teve jeito, foi 4 ligamentos de uma vez só. Não cheguei a fazer cirurgia, mas tamo aí. Aí desde então, estudo a biomecânica de corrida. Eu sou aquele cara meio híbrido, que tá indo no laboratório e o cara que tá dando treino. Entendi. Interessante. E até hoje, eu faço algumas pesquisas lá na USP, acompanho, vou em congresso de biomecânica. E assim como o Cássio, a gente vem ouvindo esse termo terrorismo biomecânico, a gente tem se incomodado. E aí a gente fica falando às vezes lá no Instagram, no direct, pô, que merda, que a gente Você que ouviu vai isso. pra congresso e tudo mais, você tem ouvido isso nesse meio também? Não, esse é um problema, não é nem de pesquisa biomecânica, é de pesquisa de uma forma geral. Muitas vezes as pessoas que frequentam congresso, que são simplesmente pesquisadores, eles não ficam sabendo do que acontece nas pistas de corrida, nos parques. Que é onde o conhecimento tá, né? Sim. O conhecimento do povo tá nas ruas Assim, recentemente, algumas pessoas assim que são conhecidas da biomecânica, de uma forma geral, têm começado a fazer coisas no Instagram, mas ainda está engatinhando bastante. É aquela pessoa que recebe ainda uma informação no Instagram, mas ela não tem contato com os treinadores, com os fisioterapeutas, então ainda está um pouco distante. E quem está no congresso, e que são os caras da biomecânica, esses aí estão mais distantes ainda. Então eles não conhecem nem entenderiam também por que tem um terrorismo de biomecânica, né? É engraçado isso. Eu acho que esse é um primeiro ponto, assim, existe realmente uma distância da academia para a vida real, né? E eu acho que justamente as pessoas que transitam nos dois é que conseguem ter uma visão mais... Eu acho muito saudável isso, tanto para levar perguntas para a ciência, então perguntas que surgem na lida do dia a dia para ser respondidas pela ciência, quanto usar o conhecimento que científico. vão ser as perguntas que vão ter relevância ali para a prática, de fato. Sim. Né? Porque a ciência responde muita pergunta. Muita pergunta que não tem fundamento, né? Não tem não tem importância. aplicação prática, que, né, ficar discutindo... isso aí eu ouvia na época de colégio, mas ficar discutindo a menstruação da baleia azul do Ártico. Tipo, foda-se, né? Mas se eu não sei quanto tempo já que você ainda frequência congresso de biomecânica, você fica mais na parte de controle motor, mas em congressos de biomecânica é engraçado que a maior parte das pessoas que fazem as pesquisas que seriam de mais alta qualidade na biomecânica é matemático, é físico. Então, é a galera que quer saber, quer saber como que é a coordenação da coisa. Só que o modo explicativo desses caras de como é a coordenação de corrida é tão número que você olha e fala, tá, o que eu faço com isso? Então, no final, eu acho que muita gente começa a olhar para esse termo terrorismo biomecânico e olha as pesquisas de biomecânica e fala, putz, não tô entendendo nada. E o cara vai lá, olha no método, o que é tratamento de sinal? Para que eu usei um filtro Butterworth para filtrar que tipo de sinal? De quarta ordem. Então, para que você usa isso, né? Então, como não tem uma explicação mais simples para o público de uma forma geral, não estou falando nem às vezes o corredor, é o treinador mesmo, o fisioterapeuta, ele acaba recebendo aquilo e não sabe o que fazer. E isso é uma coisa que eu tenho feito de análise de biomecânica de corrida, eu faço análise mesmo com números. Mais simples, não mexo no MATLAB, para entregar para os meus alunos, por exemplo, um relatório. Mas sim, eu mostro ele em número. Olha, seu overstriding foi desse jeito, você tem uma frequência de passo desse jeito, o seu deslocamento de centro de massa é desse jeito.
E faço bem mais rápido do que um cara do laboratório. O cara do laboratório fica meses, às vezes, com os dados e não entrega. Eu não. De um dia para outro eu entrego. E você comentou, você usa números na sua análise. E aí acho que é legal a gente definir, assim, a ideia era essa também, né? Então, a gente vai falar sobre esse termo e o que é biomecânica, no fim das contas. O que faz uma análise ser considerada uma análise biomecânica. Uma análise de movimento simples, ela pode ser considerada uma análise biomecânica também. Ela leva em consideração conceitos biomecânicos apenas, enfim. Acho que é um papo legal. Bom, então, literalmente, vamos começar do começo, né? Se a gente for dividir a palavra biomecânica em bio e mecânica, bio a gente está pegando da parte biológica, né? Então, nós seres humanos somos seres biológicos. E a mecânica é aquele ramo da física que a gente aprendeu lá na época da tia Clotilde na escola, que tem, vamos dizer, porcamente duas áreas, a cinemática e a cinética. E a cinética, literalmente, a gente está querendo saber as forças que causaram aquele movimento, e a cinemática, literalmente, o que está causando aquele movimento sem levar em consideração as forças. Então, a biomecânica junta essas áreas da mecânica clássica, né? A cinemática é mais descritiva. Ela é bem descritiva, né? E a cinética, vamos dizer que ela dá um motivo. Ela dá um motivo. Dá um motivo da cinemática. E aí a biomecânica acabou incorporando mais, vamos dizer, bem porcamente falando, mais duas áreas. Antropometria, literalmente a parte mais anatômica do nosso corpo. E alguns livros ainda ficam pegando nessa área, mas a eletromiografia. Então, se a gente juntar essas quatro áreas que a gente atua na biomecânica. Que é uma tentativa, a junção da eletromiografia é uma tentativa também de explicar a cinemática. Né? Sim, porque aí entrando numa coisa mais técnica, né? Por exemplo, a gente consegue explicar movimento com cinemática e cinética e estimar, a partir das duas, por exemplo, força muscular. Então, eu sei, por exemplo, tem um torque de joelho X. Então, eu sei o que está estendendo e o que está flexionando. Só que ela não vai dizer quando aconteceu isso. Não vou falar. Então, se eu conseguir fazer o mesmo movimento, por exemplo, em fadiga, e não estando em fadiga, a cinemática e a cinética não conseguem explicar isso. Mas a eletromiografia vai dizer que músculo está fadigado, quando que ela entrou em ação. Só que isso aí já é uma coisa que está distante da gente. Isso é uma coisa que vai funcionar bem em laboratório. Agora, com a gente na prática, a gente tem que tentar entender o que já tem, que existe isso teórico, o que existe em artigo científico, para então deixa eu explicar na prática para o nosso aluno, para o nosso paciente, como que funciona aquele movimento. Então, a cinemática, normalmente ela é analisada através de imagem. Sim. Pode ser uma câmera convencional, uma câmera infravermelha, e ela vai dizer como que aquele corpo se mexe no espaço. Sim. Em relação a ele próprio. Então, velocidades angulares, acelerações. Então, a cinemática trata disso. Sim. A cinética trata de forças. Sim. Então, a gente precisa também de algum instrumento que mensure força. Uma plataforma de força, um dinamômetro. Sim. A gente também consegue até fazer isso de modo indireto, dar um pouco de trabalho. Então, por exemplo, com o próprio celular. Todo celular, Android, iOS, que for, ele tem um acelerômetro. A partir do acelerômetro, a gente consegue estimar algumas coisas. Que se a gente levar em consideração que a ação da gravidade é lá os 10 metros por segundo ao quadrado, e o celular ele tem vários aplicativos que medem a aceleração em todos os planos de movimento, então a gente já consegue fazer algumas estimativas. Inclusive, a gente consegue fazer estimativas de cinemática a partir de sensores de acelerometria do celular. Tem alguns protocolos aí que a gente consegue até estimar cinemática de corrida com acelerômetro do celular. Coloca ele aqui na lombar, coloca lá no aplicativo que, quando começa o movimento, você consegue estimar deslocamento de centro de massa, frequência de passo, de modo bem, assim, quase que preciso. Legal. Aí você estava dizendo cinemática, cinética, a eletromiografia vai analisar a atividade elétrica do músculo. Isso é importante para quem não é habituado com a área. A eletromiografia não mede força do músculo, ele mede se o músculo está ativo eletricamente ou não. Inclusive, isso é polêmica na biomecânica, né? Porque tem muita gente, às vezes, que... Isso é importante, mas também a gente tem que dar o devido valor, né? Assim, não extrapolar muito. Por exemplo, exercícios que a gente quer para qualquer tipo de fim, né? A reabilitação, força. Então, dá um exemplo, melhor exemplo possível, agachamento. Você vai agachar e aí, por exemplo, o agachamento literalmente é flexão, extensão de coxa, flexão, extensão de joelho, e tem um monte de músculo atuando ali. Se a gente for ver bem o movimento, a gente está vendo que tem músculo agonista e antagonista que está trabalhando ao mesmo tempo.
A eletromiografia vai ajudar a entender qual músculo entrou em ação ou não, em qual magnitude em termos de contração elétrica. Agora, se aquilo vai gerar uma hipertrofia, isso já é outra história. É outra história. Então, tem gente que baseia treino de musculação somente em eletromiografia. Isso é um erro. Só que aí tem um outro problema. Temos poucos artigos que mostram, por exemplo, que exercício que você escolheu e aquilo vai gerar hipertrofia. Putz, não tem tantos assim. Então, é aquele gap que a gente tem na pesquisa biomecânica que muita gente às vezes fala, que se dane a eletromiografia, vamos basear só em cinesiologia. Cagada também. E a gente tem que lembrar que o corpo humano, as pessoas, tem uma grande variabilidade entre as próprias pessoas, inclusive às vezes na própria pessoa. Se a gente for ver, que nem uns posts antigos aí que o Cássio já fez, que o Fábio fez, lá do querido Bernstein, que temos graus de liberdade. Então a gente pode fazer o mesmo movimento de várias formas. Temos músculos que fazem a mesma função, muitas vezes. A gente não sabe exatamente qual o músculo que fez aquela função, a gente não sabe se aquilo vai ser a hipertrofia daquele que a gente precisa, se aquilo vai reabilitar determinado movimento, a gente não sabe. A gente vai, às vezes, por plausibilidade. Tipo, aquilo ali vai funcionar. Eu quero um movimento. O que gerou o movimento, não sei. Mas eu quero completar aquela tarefa. Então, isso é importante a gente olhar o que a gente tem de pesquisa para também olhar a devida limitação que ela tem. Então, isso é importante. Importante para ninguém falar que é de terrorista. E eu acho que isso é algo importante. Então, a biomecânica ela lida com esses principais campos, que é cinemática, cinética, eletromiografia, antropometria. E é uma ciência muito quantitativa. A gente precisa mensurar dados para tirar conclusões. Então, a gente depende da instrumentação, né? Que instrumento que você vai usar para analisar cada dado. E aí isso envolve, então, tecnologia, que vem crescendo. Você está dizendo que dá para fazer com celular hoje em dia, o que antigamente precisava de uma estrutura de laboratório muito cara e muito complexa. Hoje em dia, às vezes, o celular faz para você. E aí, então, tem que o biomecânico de laboratório olha muito para como o dado é adquirido, como o dado é processado. Sim. Né? Então, confiar no dado depende muito de entender como que ele foi adquirido e processado. Sim. E é muito louco isso agora, porque isso é uma coisa que eu acredito, porque o ano que vem que tem os congressos, tanto brasileiro quanto o internacional de biomecânica. E o movimento que a gente vê na academia é justamente, será que vai ser possível a gente conseguir coletar sem marcador? Será que a gente consegue analisar um movimento 3D com uma câmera que só enxerga 2D? Então tem tentativas para isso, para a gente conseguir ver esse movimento sem marcador. O problema é que ainda tem muito erro, mas essa pelo menos é uma parte interessante que os pesquisadores estão enxergando, que não adianta nada também a gente ficar só analisando movimento, publicando artigos, se o usuário final, lá na ponta, a gente não está conseguindo chegar. Acho que a tentativa, que por enquanto é a mais válida, só que também não é a mais barata, é câmeras que têm sensor de profundidade. O que tem de pesquisa que já está mostrando que é interessante é a câmera daquele videogame do Xbox, o Kinect. Então tem gente que já está analisando com isso. Só que o Kinect, às vezes, por exemplo, movimentos mais complexos, que ocorrem em mais de um plano de movimento, ele ainda não enxerga tão bem. Então, por exemplo, a corrida. Você coloca na frente o Kinect da pessoa correndo, às vezes ele não sabe se a pessoa está de frente ou está de costas. Então, quando a pessoa flexiona o joelho, ele não sabe se flexionou para frente, se ele flexionou para trás ou se ele fez uma hiperextensão. Então ele ainda tem um pouco de dificuldade de enxergar isso. A solução, às vezes, é coletar com duas câmeras dessas, tem sensor de profundidade. Mas aí você vai ter que comprar uma outra câmera. E uma câmera de Kinect nova hoje em dia já não é mais tão barata, porque já não fabrica mais para o Xbox. Mas é uma tentativa. Tem alguns aplicativos que tentam simular isso no próprio celular. Mas ele ainda tem um pouco de dificuldade para saber. Você está vindo muito para frente? Você está indo muito para trás? Você foi muito para o lado? Ainda não tem como saber direito. Movimentos menos complexos, como agachamento, você saltou, isso ele ainda vai bem. Corrida, esquece, ainda não funciona muito bem. Então há uma tentativa de tentar corrigir isso. Só que aí é uma coisa que já foge um pouco da gente da educação física, da fisioterapia. É ter que se virar o programador, é o engenheiro, eles que estão tentando se virar para tentar corrigir esses problemas. Então, eu acho que aí é um ponto que
A biomecânica, então, depende de coleta de dados, depende de tecnologia e depende de você está coletando números e você precisa entender esses números e entender como processar isso. Para quem nunca vivenciou um set de laboratório, depende muito de como você organiza a instrumentação para ela funcionar. Depende de quantos dados você coleta por segundo. Você precisa coletar numa frequência certa de amostragem. E aí, às vezes, as boas frequências de amostragem são muito altas. Numa eletromiografia, às vezes vai usar 1000 Hz. Estou viajando? 1000 Hz? Década passada, hoje em dia o pessoal vai em 2000 Hz mesmo. 2000 Hz. Então, são 2000 células de Excel por segundo. Então, para você coletar 1 minuto, faz as contas aí, 60 vezes. É muita coisa. É muita coisa. O Excel já não processa isso. Não cabe no Excel tanto dado. Aí você tem que ir para softwares mais complexos. Aí você vai pegar um sinal biológico que é todo rabiscado. Se você fizer um gráfico disso, vai ser um gráfico muito louco. Que curvinha subindo e descendo o tempo inteiro. Parece detetor de mentira. Exato. Aí você olha para aquele... Principalmente quando o Cássio fala. Aí é pior, né? O negócio até explode. E aí você tem que saber analisar aquilo. Falar, cara, o que eu vou fazer com tanto risquinho assim? Então aí entra o processamento, os filtros que você falou. E aí você tem uma curva ao longo do tempo. E o que eu tiro de variável disso? Me interessa o pico, me interessa a depressão, me interessa a média, me interessa o desvio padrão. Então aí é onde o Thiago falou que você vai para congresso, quem está... pesquisando tudo isso, às vezes é matemático, é físico, é engenheiro, e o movimento humano é muito complexo, né? Então a tentativa sempre é por simplificar. Então os caras começam a fazer modelo matemático que transforma o corpo, ao invés de ter um monte de articulações, e transforma o corpo inteiro em 2 articulações, que uma move para frente e outra move para trás. E aí eles tentam explicar, às vezes, o equilíbrio humano no modelo matemático com 2 bloquinhos. Então, o movimento humano é muito complexo para ser estudado matematicamente, assim, né? O engenheiro constrói um prédio à prova de terremoto, ainda não explica o movimento humano. Muito louco. É muito louco isso. Mas aí, isso também é uma coisa que... Eu não sei exatamente assim, em outros países, mas aqui no Brasil, isso aí com certeza você já viu dando aula em pós, essas coisas. Isso é um pouco de culpa da gente mesmo, de educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, que muitas vezes a gente tenta explicar o que está escrito no artigo, e eu sempre faço essa pergunta nos cursos de pós, e eu sempre vejo que eu vou ter problema. Pergunto assim para os alunos, qual a diferença entre velocidade e aceleração? Tem aluno que fala que era a mesma coisa. Então, quando eu já recebo essa informação, eu penso que toda a aula que eu montei para tentar explicar a aplicação de biomecânica, foi, putz, ferrou, eu vou ter que voltar. Vou ter que voltar para coisa de ensino médio. Assim, isso é muito mais comum na educação física, mas na educação física muita gente entrou na educação física, é só jogar bola. Aí quando o cara se depara lá, pô, tem aula de anatomia, tem aula de fisiologia, pô, tem esse negócio de biomecânica, eu tenho que fazer conta. Então tem gente que já assusta. E são aquelas disciplinas que às vezes o cara passa de qualquer jeito e fala, não, eu sou peso da minha nota. E aí quando o cara vai fazer uma pós-graduação, que às vezes é tipo pós-graduação em lesões, porra, a gente precisa da disciplina de biomecânica. Porque se a gente não entender as sobrecargas em articulações, o que é braço de alavanca, o que é torque, a gente não consegue às vezes falar que tipo de exercício que a gente vai aplicar para determinada situação. Então se um cara lá tem uma dor patelofemoral, a gente sabe que se o cara faz um agachamento, num momento que o cara está com aquela dor muito aguda e vai fazer um agachamento que passa o joelho da linha da ponta do pé, você sabe que vai ter uma compressão patelofemoral aí. E você começa a explicar, mas porque o braço de alavanca é desse jeito, porque o torque de joelho, o torque flexor é dessa forma. Você começa a falar isso, às vezes o cara não entende o que está acontecendo. Então, às vezes, a gente se complica porque a gente não teve a base lá atrás. Então, por isso que muitas vezes a biomecânica no Brasil e fora do Brasil é dominada porque quem realmente entende número. Só que aí tem o outro lado. O cara que entende de número, às vezes não entende a aplicação. Então aí precisa, às vezes, ter essa conversa. E até tem essa conversa, mas aí quando vai sair no artigo científico, não está bem explicado. O cara que lê não entende. O cara não quer saber, tipo, esse exercício aqui teve uma ativação de 100% do glúteo
da contração máxima e ele pegou o RMS do sinal. Tipo, aqui é tudo grego, cara. É tudo grego. E essa é a parte fácil, né? E pior disso, que isso é a parte fácil. Ainda não foi a parte complicada. Então a biomecânica, assim, ela é uma disciplina que ela... A questão não é ser difícil, ela é complexa. Ela é complexa. E a crítica que muita gente faz, que para mim é injusta, é que tem gente que acha, interpreta que a biomecânica é o fim. Mas na verdade, para mim, ela é o meio. Ela não é uma disciplina básica igual aquela que a gente está em laboratório, que a gente fica vendo no microscópio o que está acontecendo, mas também ela não é um efeito. A gente está vendo uma descrição do movimento. Ponto. Acabou. A biomecânica é descrição de movimento. E a gente que vai decidir como que a gente vai usar essa descrição. Assim como eu estou muito mais próximo, por exemplo, da corrida, eu fiz até um post hoje. Fiz um post lá falando sobre uma variável simples que tem em qualquer celular, em qualquer frequência cardíaca hoje em dia, que é frequência de passo, cadência. E eu peguei um artigo super simples hoje, que é aumentar a cadência, você diminui sobrecarga em diversas articulações. Diversas. E se você diminui a cadência, você aumenta essa sobrecarga. E para mim é uma coisa meio lógica. Só que aí, assim, vou tentar não citar nomes para não ser processado. Que tem gente que fala, não, deixa a cadência de qualquer jeito. Isso não é importante. Poxa, se eu entendo que diminuir a cadência da corrida, eu vou aumentar a sobrecarga em diversas articulações, porque a crítica que às vezes eu já ouvi sobre, por exemplo, essa variável da cadência é: o cara tá ganhando a prova, o cara tá ganhando a corrida, pra que eu vou mudar a cadência? Capaz de eu machucar o cara. Porra, você tá aumentando a sobrecarga nas articulações, você não vai machucar ele. Tudo bem que quando a gente é um pouco mais novo, a gente recupera mais rápido, mas ao passar do tempo, as nossas estruturas biológicas, elas demoram um pouco mais para recuperar. Então, por que eu não vou mudar essa variável que é super simples para fazer o nosso aparelho locomotor ser mais longevo, a gente até conseguir fazer um movimento melhor? Para que eu não vou mudar isso? Se é uma coisa simples. E o cara já está tendo risada porque sabe o que eu estou falando, porque uma colega aí na nossa área uma vez falou que não... só aumentar a cadência, realmente, só aumentar a cadência não adianta. E que o tal número de 180 BPM, que é uma história antiga, isso não é um número milagroso? Realmente, não é o 180 BPM. É entre 5% a 10% da sua cadência atual. Aí tem gente que fala, não, mas você vai gastar mais, porque tem pesquisa mostrando que você gasta mais energia. Ok, só que quando a gente treina qualquer coisa, musculação, corrida, com o passar do tempo a gente não vai melhorando, a gente não vai se adaptando. Então, se a gente aumenta a cadência, é a mesma coisa. A gente vai se adaptar a esse movimento e ele uma hora vai ficar fácil. Então, a gente está melhorando uma variável conhecida na corrida que chama economia de corrida. Então, para quem não sabe o que é economia de corrida, vamos pegar o exemplo prático. Imagina que você faz 10 km em 1 hora e você tem uma frequência cardíaca média durante essa corrida de 180 BPM. Depois de 1 mês, 2, 3 meses treinando isso, fazendo esses mesmos 10 km em 1 hora, de repente sua frequência cardíaca média está 170 BPM. Poxa, quer dizer então que você agora está fazendo a mesma coisa, só gastando menos energia. Então, isso é economia de corrida. E se a gente aumenta a cadência, que é uma das variáveis que tem dentro da economia de corrida, a gente acaba ficando mais econômico. Por que eu não vou mudar isso? Então, eu já ouvi esse tipo de história. Nas suas aulas de educação funcional, você já deve ter ouvido isso. Por exemplo, você deu uma vez um exemplo do Rivaldo. Pô, o joelho dele é todo torto, ele corre todo torto, tal. Alguém levanta a mão. Mas ele já foi melhor do mundo. Falei, beleza, mas eu não poderia deixar ele melhor? Ele não poderia estar jogando com mais qualidade até próximo da aposentadoria dele? Porque quando ele aposentou, ele já estava com várias lesões de joelho, ele já tinha bastante dificuldade, ele tinha que descansar muito mais depois de uns jogos. Será que não daria para deixar esse corpo melhor? Mas ele não teve a mão do Cássio, então não deu para saber. Uma coisa... Estou levantando aqui uma explicação que eventualmente vem como justificativa para não, por exemplo, aumentar a cadência. Que ou, na verdade, um dos exemplos é não aumentar a cadência, mas é não mexer na corrida de forma geral, que seja. Qualquer que seja a mudança que você for propor. E uma das justificativas é a de você gerar efeitos indesejados nessa mudança. E se faz geralmente uma comparação do tipo como se mudar ou otimizar um movimento fosse comparável com tomar uma medicação em que essa medicação possui efeitos colaterais. Eu já ouvi essa explicação.
Então, assim, aí vai do que a gente até já trouxe e conversou aqui diversas vezes, né? É saber como que você vai mudar, né? Não é o mudar por mudar, não é de fato encaixotar as pessoas numa forma muito exata de movimento, não é o simetrógrafo da corrida, mas é entender variáveis que são importantes na qualidade do movimento eficiente da corrida, por exemplo, saber como abordar principalmente, esse é o ponto, né? E eu acho que rola talvez um pouco com essa fala, um pouco de receio mesmo, de buscar alterar essas coisas e gerar os tais efeitos indesejados. Então, acho que só talvez trazendo a justificativa aí do porquê que esse é um argumento utilizado, né? Uhum. O Thiago já acabou entrando aí pro terrorismo biomecânico. E eu acho que vale... Hashtag somos todos terroristas biomecânicos. Se você apoia essa causa... E eu acho que vale então a gente ir fechando e definindo esses assuntos. Então definimos o que é biomecânica. Biomecânica é uma ciência que estuda o movimento humano através de medidas quantitativas, instrumentadas, e através disso tenta entender como o corpo se move, por que ele se move, quais são as forças que movimentam o nosso corpo. E o termo terrorismo biomecânico, ele surgiu porque pessoas orientam formas de não se fazer exercício porque isso geraria sobrecarga. E a galera começou, algumas pessoas, principalmente em redes sociais, começaram a falar que isso é um terrorismo, porque você traz para a pessoa que ela não pode fazer um exercício de uma determinada maneira, que isso provocaria lesão. Que ela vai interpretar aquilo como um grande problema, que aquilo vai trazer um nocebo, que ao invés dela continuar fazendo atividade, que é algo importante, ela vai deixar de fazer porque ela tem uma pronação excessiva. Né? Então, com esses efeitos... Não estamos eliminando a existência desses efeitos. Exato. Então, o terrorismo biomecânico seria... assustar uma pessoa através da biomecânica, falando isso tem sobrecarga, isso vai te machucar e etc. E aí teria o efeito negativo de afastar a pessoa da atividade física, o que realmente é muito prejudicial. Aumentar o nível de alerta dessa pessoa em relação a dores e lesões, o que poderia provocar um aumento da percepção de dor. E então, sob esse aspecto, existe terrorismo biomecânico? Eu digo que existe. Existe formas inadequadas de comunicar os fatores biomecânicos, que às vezes não é biomecânica, não foi algo mensurado. É só você olhar para o movimento... descrevendo a forma. Descrever o movimento, mas... E é isso. E tem formas de fazer esse julgamento assim, no momento que você está conversando com um aluno, com um paciente, você vai informar o que está acontecendo no movimento dele. A gente quer ser puramente descritivo, tá acontecendo, e no máximo estabelecer algumas relações. Isso está acontecendo muito provavelmente por isso e tudo mais. Principalmente propor soluções factíveis. E propor soluções, exatamente. Então, realmente a descrição pela descrição e o julgamento pelo julgamento sem proposta de solução, isso pode ser, dependendo da forma que você coloca, principalmente um terrorismo real, né? E acho que aqui a gente chegou num ponto que é essencial. O terrorismo biomecânico, que na verdade existe, a falha não é da biomecânica. A biomecânica não é um problema. O que acontece é que essas pessoas que falam em terrorismo biomecânico negam a biomecânica ou tiram o valor da biomecânica, o que é um erro tremendo. E a maioria das pessoas que falam de terrorismo biomecânico nem estuda biomecânica. Nem sabe o que é. Então, o terrorismo biomecânico, ele não diz respeito à biomecânica, ele diz respeito à comunicação. Como você comunica algo para o seu aluno, para o seu paciente, ou para as pessoas no geral. Então é uma falha de comunicação, como você vai comunicar, e não deixar ou ignorar algo que é física, que é... O corpo está sobre as leis da gravidade aqui. O corpo isso humano, não muda. Costumo dizer que o corpo humano é um corpo físico, mecânico, né? Um sistema de braços de alavancas movido por músculos. De novo, ninguém está falando que é só isso, certo? Porque as pessoas
ouvem isso, ela tá vendo, só enxerga o mecânico do corpo. Quem conhece a gente um pouquinho já sabe que não é isso. Quem escutou um pouquinho do podcast já viu que nada a ver. Então, somos um corpo mecânico que se movimenta num ambiente mecânico, planeta Terra. Aqui, em qualquer cenário, você vai estar sob a ação da gravidade, vai ter forças de atrito atuando nas superfícies, vai ter força de reação, vão ter choques entre estruturas. Então o corpo humano está imerso nesse ambiente mecânico, ele é um corpo mecânico, então você ignorar a biomecânica, eu acho que não tem outra palavra para dizer a não ser que é uma burrice tremenda. A gente não pode ignorar a biomecânica. Não, e pior que muito das polêmicas da biomecânica, muitas vezes não surgiu de dentro de laboratório, às vezes não surgiu nem de profissionais da área. Se a gente for ver uns 10 anos atrás, o boom que tinha de tênis de corrida para diferentes tipos de pisada. Esse tênis aqui é para pronador, esse tênis aqui é para supinador. E isso não foi a biomecânica, a pesquisa que trouxe. Isso aí foram as marcas, foram as lojas. Tanto que era engraçado. O vendedor de calçado. Vendedor de calçado e vai lá e fala assim, vamos fazer um teste aqui de pisada. Aí o cara ia lá, via você na esteira, no olho. Você está pronando muito. Você tem que usar um tênis de pronador. Ou ia lá no parque, lá no olhômetro. Falei, não, mas você está dando uma supinada aqui. Você é hipersupinador. É perigoso, você tem que usar um tênis supinador. E a própria biomecânica, a própria pesquisa biomecânica mostrou que não tem sentido esse tipo de abordagem, tanto que as marcas hoje em dia, raramente você ouve uma marca de corrida de lançamento de tênis hoje em dia que se preocupa com tênis de pronador e supinador, se morreu. Assim como tempos atrás, os tênis de corrida, a moda era, esse tênis aqui tem o melhor sistema de amortecimento do mundo. Quem lembra o tênis muito anos atrás, Raia System, que o cara ia lá, pisava em cima da barata, pulava e a barata não morria. Por quê? Porque ele queria passar a ideia que aquilo amortecia pra caramba. Hoje em dia a ideia não é essa. A ideia é morrer o amortecimento. O negócio é placa de fibra de carbono. Esse é o tênis. Então o cara parou de pensar em amortecimento e passou a pensar em rigidez de calçado. E esse tipo de informação não surgiu de dentro do laboratório. Apesar que os primeiros artigos de placas de fibra de carbono, sim, isso foram de laboratório. Só que aí o primeiro artigo foi da Nike mesmo. Foi da Nike, o do Roger Cram. Putz, é um cara mito nem da biomecânica de corrida, da corrida de uma forma geral, de pesquisa. E ele deixa muito claro nos artigos de biomecânica. Tenho conflito de interesse. Eu sou consultor técnico da Nike. Ele mostrou os primeiros artigos dele que o tênis com placa de fibra de carbono tem uma economia de corrida melhor. E depois acabam saindo os estudos mostrando. Não é bem assim. Então, a própria biomecânica, a ciência, de uma forma geral, ela se autocorrige. Se às vezes o problema surgiu dela, ela mostra, não é bem assim. Se às vezes o problema não surgiu dela, ela vai lá e te responde. Então, quando alguém fala de terrorismo, então, é um cara que não lê muito artigo de biomecânica. Isso faz uns 4, 5 meses. Saiu uma revisão sistemática. Um dos autores é um pesquisador quase nada conhecido de biomecânica de corrida, que é o Joseph Hamill. Ele mostrou quais são as variáveis de biomecânica que são relacionadas com lesão na corrida. Ele pegou um apanhado de artigos com quase 80 variáveis. 5 variáveis tinham alguma relação com corrida. 5. E ele é um pesquisador da biomecânica. Então ele mostrou que, calma, a biomecânica tem o seu papel na lesão, mas calma, ela também não é tão assim. Você pronar demais, tinha muito artigo mostrando, não, isso aqui está relacionado com canelite. Médio. Não é bem assim. A correlação era muito baixa. Quando você vai olhar direito os artigos que mostram relação, por exemplo, com lesão com canelite, excessos de peso, errou no volume de corrida, errou no aumento do volume de corrida. Então, calma, a biomecânica mesmo diz que às vezes ela não tem relação com isso. Não é ela o problema principal. Então, isso que é a parte importante de pesquisa. Nessa época de pandemia, muita gente começou a aprender pesquisa, ou pelo menos começou também a desaprender, né? Que a gente viu um monte de artigo falando besteira de medicamentos, vacina, essas coisas, mas não vamos entrar nisso, senão a gente vai tomar processo aqui também. Mas pelo menos essa parte de biomecânica, a própria ciência foi se autocorrigindo. E nós, profissionais, que a gente tem que pegar esses artigos e interpretar de uma forma adequada. Quando a gente ouve ali, assim, muita gente ouviu sobre, às vezes, evidência, prática baseada em evidência. Esse é o nosso papel de profissional.
que se a gente for ver, por exemplo, a prática à base da evidência, né? É pesquisa, expertise do profissional e decisão compartilhada com o paciente, cliente, o que for. Então, a pesquisa é só uma coisa que a gente vai aplicar nas pessoas, não aplicar nos clientes, no paciente, o que for. O negócio é que a gente tem que saber interpretar esse tipo de ciência. E esse acho que é o problema das nossas universidades. A gente acaba, às vezes, não sabendo interpretar a ciência. Então, isso às vezes é uma coisa que a gente precisa deixar um pouco mais claro para quem recebe o tratamento, quem recebe o que for. E, por exemplo, a avaliação biomecânica que eu faço bastante. É uma avaliação. Não é uma variável que vai me definir alguma coisa. Então, às vezes, tá tudo bonitinho, todas as variáveis, mas só a frequência de passo que tá estranho. Mas eu falo, não, vamos olhar as outras coisas. Como está o treino? Ah, você está com um volume muito alto. Então, o problema não é a biomecânica. Ou, às vezes, uma variável, ela está ocasionando vários problemas em outras. Eu sempre bato o pé na frequência de passo, porque ela já corrige algumas outras se a gente mexe nessa variável. Então, quem fala de terrorismo biomecânico, às vezes, não entende que, pelo menos a gente que enxerga bem biomecânica, a gente sabe, pelo menos deveria saber para qual caminho seguir. Porque o cara que faz a avaliação biomecânica, o cara que estuda biomecânica, ele não estuda só biomecânica. Eu não sou um cara só de biomecânica, eu estudei fisiologia, treinamento, anatomia. Então, eu sei para onde ir também. Sei para onde interpretar. E cada pessoa é de um jeito. Cada paciente, aluno, que for, cada um é de um jeito. Então, cabe nós a sempre saber qual que é o direcionamento a partir de algum dado que a gente está recebendo na mão. E pode ser quantitativo como também qualitativo. A avaliação biomecânica no olho dá para fazer? Não no olho, mas sem marcador? Claro que dá. A gente consegue saber se o cara está pronando, se está supinando, a gente consegue ver frequência de passo, a gente consegue ver mais ou menos no olho, que se a gente pega uma câmera um pouco mais lenta, se o cara está fazendo uma passada muito grande, uma passada pequena, a gente não vai ter número, mas vai ter característica. Não, eu faço a avaliação com número, mas Cássio, você não filma com marcador, você não faz isso certinho. Garanto que você tem uma taxa de sucesso grande, sabendo essa avaliação qualitativa que você faz. Você vem da descrição do movimento, toda a sua experiência de sei lá quantos anos que você tem com isso. Então, acredito que você consegue enxergar sem precisar necessariamente de tantos números assim. E acho que é uma questão interessante que a gente, também quando está falando de ciência, a gente precisa saber qual é o fenômeno que a gente está estudando cientificamente. Eu comecei a ver também algumas coisas meio que uma ditadura dos dados. O dado é inquestionável. E eu acho que isso é de uma bobagem sem tamanho dizer que um dado é inquestionável. O dado não traz contexto. Esse dado, dependendo do contexto que você colocar, ele pode dizer A ou pode te dizer Z. Então, às vezes um exemplo que eu dou é, se eu for estudar a diferença entre homens e mulheres e eu escolho para estudar a diferença entre homens e mulheres a quantidade de olhos, homens têm 2 olhos, mulheres têm 2 olhos, e eu vou chegar à conclusão que homens e mulheres são iguais. E aí eu vou dizer que, olha aqui a evidência de que homens e mulheres são iguais. Qualquer criança vai saber que não. Em relação à quantidade de olhos, homens e mulheres são iguais. Mas tem um monte de outras diferenças aí no meio do caminho. Então, por que a criança sabe dizer que, peraí, homem não é igual a mulher? Porque ela conhece o fenômeno, ela conhece um homem, conhece uma mulher por uma experiência de vida prática, não científica, e ela consegue olhar para esse dado e dizer, opa, peraí, você está viajando. E quando a gente olha para a corrida, a gente também, ou para o movimento humano, a gente tem que entender esse fenômeno de forma mais complexa também. Então, é um sistema altamente redundante, que você pode fazer o mesmo movimento, a mesma tarefa de milhares de formas diferentes, em que tem covariação entre estruturas. Eu não consigo determinar se eu conheço um movimento ou como uma pessoa se equilibra numa perna só. Eu não consigo dizer que toda pronação vem junto de um valgo. Eu posso ter pronação com varo de joelho. Isso eu estou falando de articulações vizinhas. Quanto mais eu poderia dizer que uma pronação vem associada a uma inclinação da cervical. Jamais eu posso. Quanto mais distante eu estou, a articulação que iniciou um desvio, vamos dizer assim, quanto mais distante eu estou dela, menos provável eu vou achar uma relação direta de um movimento com o outro distante.
E aí quando você olha um movimento assim, que tem muita variável, então alguém está em pé numa perna só, então tem a posição do joelho, a posição do quadril, a posição do tornozelo, posição da coluna, posição da coluna lombar, da torácica, da cervical. Isso tudo pode se combinar de maneiras muito diferentes. Daí a dificuldade da ciência também de dizer: pé pronado tem a ver com canelite? Tem o pé pronado que tem tudo a ver com a canelite. E tem o pé pronado que não tem nada a ver com canelite. Tudo depende da combinação que esse corpo faz para sustentar o peso durante a corrida, por exemplo. Então, enquanto a ciência fica procurando essas relações lineares, valgo machuca, inclinação da pelve, drop pélvico machuca, ele vai achar que tem uma correlação fraca, não tem tanta evidência. Mas a partir do momento que a ciência começar a fazer perguntas que levam melhor em consideração qual é o fenômeno que está sendo estudado, essas relações vão começar a aparecer, porque é inegável que a sobrecarga mecânica que o tecido recebe tem a ver com a capacidade desse tecido de se lesionar ou não. Isso me lembra um caos, foi no ano passado, um rapaz me procurou, ele é marido de uma amiga nutricionista, e ele estava treinando para fazer o Ironman. E ele estava com uma dor não lembro se era dor no joelho, se era dor na panturrilha, em algum lugar. E ele queria fazer uma avaliação biomecânica. Eu falei, cara, não sei se precisa, mas assim, vamos conversando. Aí ele, não, tava treinando e tal. Aí, uns 2 anos atrás, tava treinando para fazer um meio Iron, me machuquei. Eu tive que fazer uma cirurgia. Menos de um mês da prova, ele foi lá e fez. Falei, porra, cara, você fez um meio Iron com 1 mês parado pós-cirúrgico? Corajoso. Aí continuou treinando e tal, também sofreu uma outra lesão, foi lá e continuou fazendo prova. Falei, cara, seu problema não é mecânica de corrida não, seu problema é que você fez cagada. Você fez cagada com o seu treino. Ele, não, mas eu quero porque eu quero. Falei, cara, não precisa, já matei o problema aqui. Seu problema foi que você não periodizou seu treino direito e você não deu o descanso devido, você não fez sua reabilitação do jeito que você deveria fazer e tá fazendo cagada de ponta a ponta. Síndrome patelofemoral, artrose, cagou tudo, mas ele queria fazer. Falei, tá bom, vamos fazer a porra da avaliação. Aí eu falei, cara, tem nada. Sua mecânica é boa, não tem nada desarmonioso aí. Seu problema foi treinamento. E ficou frustrado, cara. Ficou meio bravo comigo. Falei, cara, não tem. Seu problema foi que a sua técnica tava ok, mas você cagou no treino. Então, cadê o terrorismo biomecânico nessa hora? Não teve. Pela minha experiência com biomecânica, já matei o problema antes. Então, quem fala de terrorismo, novamente, às vezes não entende que a gente estuda outras coisas. A gente tem conhecimento de outras coisas, a gente lê sobre outras coisas e tem experiência prática de outras coisas. Tem um ponto aí dessa galera que usa esse termo, que, enfim, tem o medo pela, às vezes, a justificativa de não alterar, de não tentar otimizar o gesto por conta de efeitos secundários indesejados dessa possível mudança, que a gente já abordou. E tem uma outra coisa, que é a justificativa de que o corpo é moldável, é adaptável, né? Então, de que mesmo com uma mecânica que geraria ali uma sobrecarga importante, que seja, sei lá, por uma cadência muito baixa, por exemplo, o corpo ele é capaz de tolerar, ele é treinável. E aí é um ponto que a gente sempre fala, assim, né? Depende para onde você quer levar essa adaptação, que tipo de adaptação você quer ter. Porque a sobrecarga mecânica existe, e é aquele ponto também, né? Uma coisa é a sobrecarga mecânica, outra coisa é o sintoma, é a queixa. E isso, como você já trouxe, não depende somente da mecânica, depende dos outros fatores associados ali. O quanto esse cara está treinando, o quão, de repente, forte ele está para receber aquela corrida, aquele impacto daquela corrida com uma cadência muito baixa. Mas, cara, às vezes é uma desreguladinha no treino, que seja um errinho ali, que pode vir a aparecer uma queixa importante, que seja de sobrecarga patelofemoral, por exemplo. Aí você vai falar, tá, mas ele errou no treino. Ok, teve um errinho no treino, mas e essa mecânica contribuiu demais também, né? Talvez com uma mecânica mais ajustada, um errinho de treino que aconteça
cara, no máximo é uma dorzinha que vem e vai embora, sabe? Ou nem aparece sintoma. Então, é um pouco do... a gente sempre fala isso, assim, né? A mecânica, ela vai contar pra gente onde que possivelmente o problema vai vir, né? Se o problema vai vir ou não, depende da associação de diversos fatores que estão lá, ou para proteger esse cara, ou para ferrar. Eu costumo falar que o problema às vezes é recuperação. Se o cara tem uma mecânica cagada e ele recuperou rápido, ele fala, dane-se. Agora, se o cara não recupera rápido, puxa, aí, na minha opinião, tem que intervir. Porque você precisa deixar esse corpo o mais funcional possível, o mais, vamos dizer, econômico possível, o mais otimizado possível. Né? Vamos pegar um exemplo, esse é um exemplo clássico, né? Jogos Olímpicos de Helsinki, um cara foi lá participar da corrida de 5.000, depois de 10.000, depois na maratona, ganhou as 3. O único cara na história fez isso, Emil Zatopek. 5, 10 e... 5.000, 10.000 e maratona. Caralho. É o único cara que fez isso na história, nunca ninguém repetiu absurdo, isso. Velho. E você olhava a mecânica dele, era ridícula, ele corria muito torto. Era extremamente torto. Só que ele recuperava muito rápido. E ele fazia só um tipo de treino, ele só fazia treino intervalado. Ele é conhecido como o pai do treino intervalado, porque até então ninguém dava muita bola para treino intervalado. Ele nunca correu um treino longo na vida. Ele fazia, tinha treino que ele fazia 100 tiros de 400 metros. Só que ele resolveu correr a maratona olímpica 2 dias antes. Falei, vou fazer essa prova aqui. Ele nunca tinha corrido uma maratona na vida. Ele foi lá, ganhou e ainda quebrou o recorde mundial. Fez 10 tiros de 4.000. Não, loucura. E na prova. Aí tem as lendas. Aí tem as lendas, né? Falando, não, alguém falou que era o número X, que era o cara que ia ganhar. E ele ficou procurando esse cara até o final da prova e disse que ele ganhou por causa disso, que ele ficou correndo tão rápido que ele não achou o cara. Ele era conhecido como a locomotiva humana. Esse cara já veio pro Brasil e ganhou São Silvestre. Na época que a São Silvestre largava no Canindé, corria na Marginal, era coisa assim. Só que ele fez muitas experimentações e uma das cagadas que ele fez, que aí se ele tivesse alguém da biomecânica lá e ajudar ele, que ele resolveu depois que ele teve esses feitos, falou, quero dar uma diversificada nos meus treinamentos. Eu vou correr com a minha mulher nas costas, fazer tiro. Não deu outro. Ele tem umas hérnias tão fodidas que ele paralisou o movimento dele. Ele não conseguia mais de tanta sobrecarga que ele estava tendo na medula. Então parou de correr. Cagada, se tivesse alguém para falar, orientar ele, então, melhor não fazer isso, vai dar merda. Mas, novamente, a coluna é forte, ela se adapta. Eu vi um cara hoje no Instagram, assim, fazendo um vídeo sobre ele tem toda a opinião diferente dele, né? Enfim, que ele é um cara desses, cara das gringas. Depois eu cito arrobas, mas que ele fala disso, assim, ele fala da galera, ele critica a galera que fala de boa forma de execução de agachamento, por exemplo. Então ele é um cara que ele fala que, putz, tanto faz agachar com flexão de lombar e barra nas costas. O corpo é adaptável, se você fizer isso devagar e sempre, sua coluna vai ficar forte. Enfim. Eu conheço alguém que não é da gringa, que é de São Paulo. O Cássio já até tirou uma foto uma vez, depois eu cito. Que ele... O pessoal buscando no Instagram do Cássio. O Cássio acho que nem tem seguido, então não vai achar. Mas ele... Eu gosto muito dele, mas tem algumas horas que pra mim ele caga de um jeito que não dá. Que ele é daqueles assim, faça o movimento de qualquer jeito. Vamos preparar o corpo para fazer o movimento desse qualquer jeito. Então, às vezes, tipo, o cara ele rompeu o ligamento cruzado anterior e não quer fazer a cirurgia. Concordo que em certas situações você pode optar por não fazer isso. Só que às vezes um cara vamos dar um exemplo, o cara é um atleta de skate. O cara vai fazer a todo momento manobras que vai ter um movimento de torção de joelho. Sério que você não vai intervir nisso, ainda mais que o cara não tem um ligamento super importante? Não sei. Cada um é cada um. Eu acho que isso a longo prazo vai dar cagada, mas aí ele está se importando para aquele momento. Fala, não, vamos preparar esse movimento para esse momento. Se você tem a oportunidade de fazer um movimento melhor, por que você não vai fazer? Então, até eu acho que tipo, a parte do não operar um ligamento dá pra gente entrar nessa discussão e ir longe, assim. Tem estudo da NFL com um jogador que voltou para nível competitivo da NFL sem o ligamento cruzado. Sim. Aí o ponto como que você vai fazer o treinamento desse cara, né? Como que você vai expor... O ponto
só expor não é suficiente. Só expor ele a tarefas gradualmente não é suficiente. A gente tem que se preocupar com a forma, né? Com toda certeza. E a gente estava citando pessoas da corrida e tudo mais. E na área da físio tem muita gente que influencia uma gama de físios, por exemplo, na reabilitação, e promovem esse pensamento de bota esse cara para fazer o movimento e tá tudo bem. E não é para ser assim, você está expondo o paciente a riscos muitas vezes. Que muitas vezes a desculpa é, você vai deixar o cara de fazer movimento, olha, você é um cinesiofóbico, você está querendo botar medo do cara. Não, eu quero que ele se movimente do jeito melhor, não tô falando para ele parar, eu tô falando para ele fazer de um outro jeito, para fazer de um jeito que é mais seguro. Eu acho que me parece até uma certa desconexão assim, do que o paciente de fato acha com o que o terapeuta que pensa assim acha, porque quando você conversa com um paciente que recebe essa informação de que tem formas melhores, de que ele está recebendo orientação de como adaptar melhor, como melhorar aquele movimento, até hoje, dificilmente eu vejo pacientes que ficam ofendidos com isso, ou tipo, pô, isso aí você tá me... Ficam com medo. Com medo, ou isso aí você tá me desencorajando. Geralmente o paciente fica contente, pô, então vamos melhorar isso, eu quero voltar a fazer até melhor para não me machucar de novo. Então, me parece até uma desconexão assim, do terapeuta com o que o paciente de fato acha em relação à otimização de gestos, sabe? Pensei nisso agora. Eu acho que a gente chegou num ponto na sua fala, Rafa, que uma coisa importante o corpo se adapta, e especialmente ele se adapta para fazer aquilo que ele foi feito para fazer. Então, o músculo foi feito para contrair, relaxar, para gerar força. Se você sobrecarregar esse aspecto do músculo, ele se fortalece. O osso basicamente foi feito para receber compressão. E se você for dando compressão gradual nesse osso, ele vai se fortalecer e vai ficar mais forte para receber compressão. O tendão foi feito para transmitir força do músculo pro osso. E se você fizer isso da maneira adequada, esse tendão vai se fortalecer. Porém, você não consegue fortalecer um tecido, tornar esse tecido mais apto a fazer aquilo que ele não foi feito para fazer. E um exemplo que eu dou, tirando um pouco de sarro, mas é um exemplo lógico, eu não consigo ficar imune à queimadura se cada dia eu me expor um pouquinho ao fogo. Eu começar com isqueiro debaixo do meu dedo a 50 centímetros de distância, aí no dia seguinte eu vou a 49, depois eu vou a 48. Quando eu chegar com isqueiro a 5 centímetros do meu dedo, eu não estou imune à queimadura, eu vou queimar mais rápido. Então eu não consigo tornar meu osso mais forte para receber tração ou uma força de flexão. Eu não consigo tornar meu tendão mais apto a receber traumas compressivos. Um pouquinho ele se adapta, mas passou desse limiar, ele vai só se degenerar. Então, se eu exponho alguém gradualmente a um mecanismo de lesão, o resultado é lesão. É isso que acontece em qualquer lesão. Qualquer lesão do corpo humano vai acontecer nesse processo. Eu vou expondo gradualmente a uma sobrecarga lesiva e uma hora ele lesiona. O que acontece num corpo vivo é que tem uma equação aí, tem uma força em outro sentido nessa equação, que é você tem uma força lesiva e tem um corpo se recuperando. Uma força lesiva e um corpo se recuperando. Se essa balança pender para a lesão, para a sobrecarga lesiva, a lesão vai acontecer. E aí a gente chega num outro ponto que o Thiago falou, do cara que corria com a mulher nas costas e o resultado final, perda de função. Se você ignora a biomecânica, e se fosse possível tirar a dor da equação, tipo, a dor não existe mais, e a gente põe uma sobrecarga biomecânica que não gera dor porque essa dor foi tirada da equação. Vamos dizer que a gente tem uma varinha do Harry Potter aqui e tirou a dor da equação. E que pode acontecer, hein, cara? E que pode acontecer. Pode ter um baita estresse mecânico ali acontecendo e a pessoa não ter dor, né? O que em situações convencionais é raro acontecer. Uhum. Mas, um exemplo, um amigo meu cadeirante, paraplégico, não sentia as pernas, hoje ele é biamputado. Era um cadeirante biamputado, porque ele foi machucando a perna sem sentir que estava machucando, e essa perna ficou machucada a um ponto que ela precisou ser amputada. O exemplo que eu... Não vou dar um exemplo, mas quando eu falei isso, eu quis dizer até exemplos mais simples, assim, da dor, por exemplo, não ser compatível com uma lesão grave, entendeu? Ou não existir a lesão e a dor tá presente também.
Então, é até muitas vezes uma justificativa do pessoal do terrorismo que fala, né, do terrorismo biomecânico, que é o tecido... Não necessariamente a dor representa uma lesão tecidual. Ok, concordamos. Mas não significa que aquele tecido não está em sobrecarga, né? O fato de não haver uma alteração tecidual não significa que a sobrecarga mecânica que está acontecendo naquele tecido por algum problema mecânico que seja, não esteja gerando estresse naquele tecido de fato. Ainda não teve, talvez, uma alteração tecidual. Né? E que o papel da dor é proteger esse tecido. Te avisando, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda. É o que o Thiago tava falando. O clássico da dor lombar. Todo mundo um dia já teve dor lombar, né? E muitas vezes você olha lá no exame, pode tanto ter um disco herniado quanto não ter um disco herniado. Mas vai explicar para um cara que às vezes tem um disco herniado, tá sentindo dor, fala, não, relaxa. Continua treinando, numa boa, que o seu disco vai regenerar em algum momento. E aí fala, não, vai treinando. Eu falei, cara, faz alguma coisa, me tô morrendo de dor, cara. E muitas vezes você vai lá e vão partir para medicamento. Putz, é a última coisa que tem que fazer. Então, a gente tem que também sempre analisar o que é dor, né, vindo de tecido, o que é dor vindo não vindo de lesão. E dor lombar, acho que normalmente sempre dá ruim com isso. Então acho que é isso. Se você tem uma sobrecarga naquele tecido que está, ou uma sobrecarga que esse tecido não foi feito para receber, uma sobrecarga que está exagerada em termos de magnitude, esse tecido vai começar a sofrer. A dor é um comportamento protetivo para você parar de fazer aquilo. Quando as pessoas que falam em terrorismo biomecânico ignoram isso, na verdade eles estão sendo terroristas, porque estão incentivando a pessoa a fazer um movimento que está lesionando. E que, tendo dor ou não tendo dor, a sequência futura disso vai ser perda de função. Porque a hora que uma estrutura desgasta a ponto de ter uma artrose grave, a ponto de comprimir uma raiz de nervo, o que você vai ter no final das contas ou de romper um tendão, é perda de função. Ele vai falar que não acontece. Tem gente que fala, não acontece, não, artrose não, todo mundo um dia vai ter. Eu falei, cara, mas precisava chegar nisso com 30 anos. Não, e todo mundo um dia vai ter, também é mentira. Assim, a artrose não é sinal de uso da articulação, é sinal de mau uso de uma articulação. Então, se você tem estudos com triatletas, por exemplo, que mostram que a espessura da cartilagem deles é maior do que de um sedentário. Desde que essa cartilagem seja bem sobrecarregada. Então, o lance ela seja sobrecarregada no lugar certo. O lance o não uso é um problema. Exato. Né? E o mau uso é um problema. Exatamente. Vamos fazer uso, mas vamos fazer o bom uso. E se você tem um excesso de uso, ainda no local, numa magnitude inadequada, aí é pior ainda. Uhum. Então, acho que talvez fechamos aqui. Uhum. O terrorismo biomecânico, na maior parte das vezes, está na comunicação com o aluno ou paciente e ignorar a biomecânica, ignorar as forças que são aplicadas ao corpo humano. Na hora de você analisar um movimento, uma tarefa, uma função, propor um exercício, propor um treinamento, você pode estar sendo, na verdade, omisso e pode estar predispondo o seu paciente, o seu aluno, a problemas de saúde. E o fato de não ser possível fazer ainda, né, por questão tecnológica, de custo e tudo mais, fazer uma avaliação biomecânica, de fato, com uma análise muito complexa, não tira da gente a possibilidade, o Thiago trouxe aqui, a possibilidade de a gente falar sobre biomecânica, falar sobre cinesiologia, né, do aparelho locomotor em tarefas. E, enfim, você faz a análise um pouco mais complexa, a gente clinicamente faz uma análise mais simples, mas que no final das contas vai ter uma aplicação prática. Sim, eu acho que o próprio exemplo da Raquel, né? Um dia eu fui lá na clínica dela, fui avaliar ela. Raquel Menegassi, exatamente, lá da Move de Alphaville, um beijo. A Raquel de verdade. E eu fui analisar ela e eu mostrei os desvios que ela tem. Ela falou, não, já meio que sabia de tudo isso e dei números para ela. E aí a gente ficou discutindo e tal, e a gente chegou à conclusão que o que ela faz não necessariamente ela precisa de número. Ela já consegue intervir sem precisar de números. E eu deixei meio claro para ela, essa avaliação com número é que às vezes a gente precisa, quando a gente
tá com uma picuinha e não sabe onde é. Não, putz, às vezes você tá vendo que não, tem um drop de quadril. Não, a pessoa tá com uma grande passada, tá muito longe do que seria o mais próximo centro do corpo. Eu falei, puxa, tem alguma coisa errada. E com a avaliação qualitativa ele já consegue isso. Só que às vezes tem um atleta que treinamento tá bonitinho, nutricionalmente ele tá bacana, psicologicamente ele tá bem. Só que às vezes a gente olha e fala, mas espera aí, o seu overstriding tá diferente de uma perna para outra. A sua perna direita tá um pouco mais rápida que a esquerda. Às vezes um ajuste fino para um cara que depende daquilo, aí às vezes precisa de número. Só uma correção, a Raquel da Moving Care, não da Move. Da Moving Care, isso aí. É isso? Acho que deu pra fechar bem. Acho que o resumo da história aí é esse. O corpo humano é um corpo mecânico, num ambiente mecânico, vai sofrer influência da mecânica, tal como os tecidos biológicos. Então, não tem como a gente ignorar. Ao ignorar, a gente vai estar sendo, muitas vezes, omisso, o que não significa que a gente não tem o papel de informar de uma maneira decente, né, para os nossos alunos e pacientes. Então, o terrorismo biomecânico existe, mas a gente não é. E o Thiago trouxe aqui informações legais para a gente saber que dá, de fato, para a gente fazer análises simples e que vão trazer aplicações práticas para os nossos clientes e tudo mais. Então, recado final, Thiagão, é com você, cara. Acho que o principal a gente passou que a gente não é terrorista, a gente não quer o mal de ninguém. Pelo contrário, a gente quer o bem das pessoas. Só que a gente entende que a pesquisa ainda tem as suas limitações, muitas vezes os profissionais têm as próprias limitações para receber esse tipo de informação. E cabe a nós aqui que a gente está entre pesquisa, entre profissional, a gente tentar traduzir aquele monte de número, aquele monte de integral, derivada, sobrecarga daquilo, flexão daquilo, para a gente entregar a melhor informação para quem a gente vai aplicar, porque a gente também chega no usuário final e a gente também está lá na pesquisa. Então a biomecânica não é o vilão. Ela está muito mais próxima do mocinho do que vilão. A biomecânica ela não é uma intervenção. Ela te dá um número do que está acontecendo. Diferente da fisiologia. A gente não está enxergando a fisiologia. A biomecânica a gente está medindo. A gente não muda a física. A gravidade a gente não mudou ainda. A física a gente não consegue mudar. Então a gente está vendo um fenômeno acontecendo. Vai da gente interpretar o que aquele fenômeno quer dizer. A gente não quer saber só do número. A gente quer saber da história da pessoa. Sabendo da história da pessoa, com aqueles números, a gente consegue chegar numa intervenção melhor, dar uma resposta melhor para tentar resolver aquele problema. E a gente também é humano. Talvez a gente não consiga chegar naquela resposta. Muitas vezes a gente não consegue, mas a gente pelo menos tem mais ferramentas para tentar resolver aquele problema. Então, acho que... Maravilha. Acho que é isso aí. Só dizer uma coisa que... você estava dizendo que matemático, físico, engenheiro que estuda biomecânica, e agora estava dizendo das pessoas, dos profissionais conseguirem trazer esse conhecimento para a prática. Mas tem artigo que quando começa a mostrar umas letras gregas que eu nunca ouvi, eu acredito no autor. Lê a conclusão. Vou lá para Confia discussão, conclusão. Às vezes tem um número lá, o cara colocou uma equação. Não, essa derivada parcial. Eu falei, tá bom. Eu acredito em você. Não tô duvidando. É isso, pessoal. Espero que tenham curtido o episódio. Para quem acompanhou até aqui, seja na live. Aliás, a gente temos perguntas? Temos uma pergunta. Lembrei. Nossa senhora. O Franco, que está ausente, fez a seguinte pergunta: o que no final das contas pode transformar uma informação / conhecimento em terrorismo? Acho que a gente abordou, né? Tem a ver com a forma, principalmente. A gente abordou aqui. Então é isso, foi abordado, Franco. Queria agradecer então a quem esteve presente aqui, ouvindo ao vivo, quem esteve ouvindo nas plataformas. Lança lá a hashtag Somos Todos Terroristas Biomecânicos. Óbvio que eu vou entrar nessa. Bora. Já existe o hashtag Postura Importa, que, tem bastante post lá, né? E bastante gente fala, postura não importa. Já vi, hein? A gente lançou a hashtag Postura Importa e agora a segunda hashtag oficial do Movimento em Foco. Somos todos terroristas biomecânicos, óbvio que com tom sarcástico. Às vezes tem que explicar tudo isso na hashtag para a pessoa entender. Enfim. Hashtag somos todos terroristas biomecânicos, só que não. Isso é uma ironia. Isso é uma ironia. Tem que explicar, né? Senão o pessoal não entende. É isso, galera. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Valeu.